Presta bastante atenção nesse ponto, porque é aqui que está a lição principal desse vídeo. Duas pessoas investiram exatamente 1.200 libras no mesmo ETF e no mesmo período. Uma investiu tudo de uma vez só e a outra investiu 100 libras por mês. E no meio do caminho, o mercado caiu quase 18%. Neste vídeo, eu vou mostrar quanto cada uma dessas pessoas teriam hoje se tivessem investido no VWRP e o porquê não vender no momento de pânico foi a decisão mais importante de todas. O ETF que a gente vai usar como exemplo é o VWRP. Ele investe em milhares de empresas ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos, a Europa e países emergentes. Somente nesse ano, esse ETF já subiu mais de 12,58%. Enquanto isso, as Saving Accounts estão pagando em torno de 3 a 4%, dependendo do seu banco. Esse é um ETF muito utilizado por brasileiros aqui na Inglaterra, porque ele é um ETF que investe de forma global, ele tem baixo custo, é acumulativo, ou seja, todos os dividendos são reinvestidos dentro da cota e você pode comprar ele dentro de uma Stocks and Shares ISA, onde todo o ganho de capital fica livre de imposto. Aqui a gente consegue ver o retorno mensal do VWRP ao longo de 2025. As barras azuis representam os meses com desempenho positivo, enquanto as vermelhas representam os meses de queda. Agora, presta bastante atenção nesse ponto, porque é aqui que está a lição principal desse vídeo. No dia 31 de janeiro, o VWRP bateu seu ponto mais alto no período. Nesse momento, o ETF era cotado a 116 libras e 16 centavos. E pouco mais de 2 meses depois, no dia 9 de abril, a cotação caiu para 95 libras e 70 centavos. E isso representou uma queda de mais de 17%. Essa queda, ela não aconteceu por acaso. Entre fevereiro a abril, os mercados globais passaram por um momento de muita incerteza. Tivemos dados de inflação mais resistente, dúvidas sobre quando os juros iriam começar a cair, aumento da volatilidade das bolsas americanas e as realizações de lucros depois de um começo de ano muito forte, e isso sem contar com o aumento das tarifas impostas pelo Trump. Então, nada disso foi um movimento exclusivo do VWRP. Foi um movimento global. E é exatamente nesse momento que o comportamento do investidor ele pesa muito mais do que qualquer estratégia. Muita gente viu o mercado cair 10, 15% e achou que dessa vez o mercado não ia parar mais de cair e achou que agora era a hora certa de sair. E foi exatamente nesse momento que muitos transformaram uma queda temporária em um prejuízo definitivo. Agora vamos ao primeiro cenário. Mas antes, eu só te peço para que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e deixe um like aqui no vídeo, isso ajuda muito a gente. Beleza? Agora, imagina que você investiu de uma única vez 1.200 libras lá no começo do ano. Nos primeiros meses, tudo parecia tranquilo, mas quando o mercado começou a cair entre fevereiro a abril, esse único investimento chegou a valer mais ou menos 1.020 libras no pior momento do período. Você estaria vendo seu dinheiro cair mais de 17% em apenas algumas semanas. E aqui vem a pergunta mais importante do vídeo. Você teria conseguido não vender? Mas nesse cenário, você decidiu manter a sua posição. Você entendeu que não estava investindo somente para alguns meses, você estava investindo para o longo prazo. E com a recuperação do mercado ao longo dos meses, no final do período, você teria aproximadamente 1.365 libras. Ou seja, você teria tido um ganho de aproximadamente 165 libras somente por ter se mantido investido mesmo num período de queda. Agora, vamos para um segundo cenário que é muito mais comum para a maioria das pessoas. Vamos supor que você investiu 100 libras por mês todo dia 1 durante 12 meses. E aqui acontece algo muito interessante. Nos primeiros meses, janeiro e fevereiro, você compra esse ETF a preços mais altos. Mas quando chega março e abril, com a queda de 17%, o seu aporte começa a comprar mais cotas com o mesmo valor de 100 libras. E enquanto muita gente parou de investir ou vendeu tudo, quem manteve os aportes fez algo muito inteligente, mesmo sem nem perceber. Então, no começo, ela pagava mais caro. Depois ela começou a pagar mais barato com o mesmo aporte. E isso é o famoso DCA, ou Dollar Cost Averaging, ou o custo médio. No final de 12 meses,
o valor investido também foi de 1.200 libras, e o valor final ficou em aproximadamente 1.340 libras. O retorno final foi um pouco menor comparado com quem fez um aporte único, mas com uma diferença muito importante. Essa pessoa teve menos estresse emocional e um risco menor de tomar decisões erradas no pior momento. Agora, vamos falar rapidamente sobre o pior cenário de todos. Se você tivesse investido as 1.200 libras, mas tivesse vendido no pior momento em abril, você teria realizado uma perda próxima de 17%, transformando seu investimento inicial em algo próximo a 1.020 libras. E o mais importante do que o prejuízo em si, você teria ficado fora da grande alta que veio logo em seguida. Quem vendeu perdeu uma valorização de mais de 30% do ponto mais baixo até hoje. O mercado, ele não pune quem passa por quedas, ele pune quem abandona o plano. Então, olhando para essa janela de tempo analisada, quando a gente olha para os números finais, o resultado fica bem claro. Quem fez um aporte único terminou com um pouco mais de quem fez aportes mensais. Porém, quem vendeu no momento de pânico terminou com menos dinheiro do que começou. O aporte único venceu financeiramente, mas os aportes mensais venceram emocionalmente. E agora vem a parte que muita gente esquece. Muitas pessoas vão focar apenas no resultado final, mas para chegar nesse número, você precisou aguentar o caminho até aqui. Você precisou aguentar a queda do mercado, precisou ver os seus investimentos cair mais de 17% no período. Você precisou resistir à vontade de vender na baixa e também à tentação de vender em algum momento de alta. E esse resultado final não é para quem tentou acertar o momento certo do mercado. Ele é somente para quem teve estômago para aguentar essa volatilidade e se manter investido até hoje. Então, antes de encerrar, só um aviso muito importante. Tudo que foi falado nesse vídeo, ele tem caráter educacional. O VWRP, ele não é nenhuma recomendação de investimento. Foi apenas utilizado como um exemplo aqui. Todo tipo de investimento, ele envolve risco. Você pode passar por um período de alta volatilidade e ter que acabar vendendo os seus investimentos num período ruim e ter que retirar menos do que foi investido. Além disso, resultado passado não é garantia de resultado futuro. Investir bem não é sobre prever o futuro, prever o mercado, acertar o topo, acertar o fundo. É ter um plano simples e conseguir seguir esse plano por muitos anos, mesmo quando o mercado cai 10, 15 ou 20%. Para quem investe para o longo prazo, entender sobre volatilidade, sobre riscos, é tão importante quanto escolher uma ação. Se esse vídeo te ajudou, já deixa um like, se inscreva aqui no canal e comenta aqui embaixo o que você faria se tivesse passado por essa queda de 18%. Agradeço para quem chegou até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais, tchau, tchau.